Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Desejamos que todos sintam-se à vontade e que todos sejam envolvidos pela luz e pelo amor de Jesus. Todos nós sabemos que no próximo domingo comemora-se o Dia das Mães. Então, a mensagem que eu trouxe para hoje é uma pequenina mensagem, mas com o desejo de homenagear as mães. Ser mãe. Ser mãe é ter sempre um gesto simples de amor e carinho. É saber amar e compreender com a mesma intensidade. É ter a coragem de acreditar no melhor. É encontrar um jeito simples de conciliar todas as coisas. É ter um sorriso nos lábios, mesmo quando o coração está sofrendo. É ter sempre uma lição de amor a ensinar. Cada filho tem uma maneira de homenagear a sua mãe. Alguns compram presentes valiosos. Outros, um presentinho pequeno, de acordo com as possibilidades de cada um. E tem aqueles que ficam tristes porque não têm condições de comprar nada. Mas para as mães, isso não faz nenhuma diferença. Porque, na verdade, o maior presente que ela poderia desejar está nas mãos de Deus. Esse presente são os filhos. Esse é o maior presente, é o maior tesouro que podemos ter. Por isso, um abraço carinhoso, um gesto de carinho, respeito e gratidão faz toda a diferença. É isso o que cada mãe espera receber de um filho. Parabéns a todas as mães aqui presentes, também as ausentes, e que Jesus e Deus abençoe a todos. Então agora vamos dar início à nossa reunião com a nossa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, permita que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a fé. Onde houver dúvida, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Divino Mestre, permita que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E a palestrante da noite de hoje é a Juliane Krieger Estredo, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Poço Claro, e hoje nos traz a sua mensagem à luz da doutrina espírita. Seja muito bem-vinda, Juliane, que Jesus te ilumine. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço desde já o convite para estar aqui, expondo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos ilumina. Para a reflexão desta noite, o tema escolhido foi João Batista e Nós. Ele é com base na música Veredas, de Tim e Vanessa. É no intuito da gente relembrar algumas passagens da vida de João Batista, de São João, como conhecido, e refletir o que de repente a gente pode aprender com elas e para que de certa forma isso nos impulsione a querer sermos pessoas melhores. Não no sentido de santificar
imitar João Batista, mas no sentido de ser humano como nós, que reencarnou neste mundo como nós estamos encarnados, que a gente possa refletir com algumas situações e aprender com ele, porque perfeito Jesus o é, né? Mas com pessoas assim mais próximas de nós, às vezes é mais fácil a gente se identificar, e se a gente tiver a humildade de aprender com o outro, a gente com certeza consegue avançar cada dia um pouquinho. Então é com esse intuito que eu lhes trago esse tema para esta noite. E só lembrando que João Batista não é João Evangelista. João Batista não era um dos apóstolos de Jesus, mas sim aquele que batizou, que fazia os sinais de batismo. Aquele que é considerado como o precursor de Jesus, que anunciou a vinda do Messias antes de Jesus se apresentar a nós, preparando o seu povo. Então, para isso, vou colocar para vocês ouvirem o vídeo e a música Veredas, de Tim e Vanessa. Tim e Vanessa, para quem não conhece, são irmãos. Eles moram no Brasil. E Tim, junto com Gladstone Lage, ele compõe músicas espíritas. E Vanessa canta junto com ele esses belos arranjos e harmonias que eles trazem. As letras que eles apresentam, que eles compõem, elas são bem profundas, mas elas trazem muitas informações também por detrás. Então, para quem já conhece, é sempre bom relembrar, e para quem não conhece, eu os apresento. Já não chora com seus filhos.
Então essa é a música composta e apresentada por Tim e Vanessa, a qual me inspirou a buscar, estudar, conhecer e aprofundar um pouquinho mais nessa vida de João, que em uma vida anterior, né, algum tempo atrás, conhecido como Elias. E para compreender a música, eu peguei cada verso, cada estrofe e busquei tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para que a gente pudesse compreender. Então ele começa, né? Elias, no Carmelo, na defesa da Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. E eu encontrei essa primeira estrofe no Velho Testamento, está lá registrado em Reis, no capítulo 18, do versículo 1 ao 46. Quando eu faço esses estudos assim, eu geralmente compartilho com um grupo de jovens, qual eu evangelizo lá no Poço Claro. E eles me auxiliam mais, eu aprendo mais com eles, levando, né, a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, do que eles comigo. De tão assim gostoso, né, que é a gente estudar e colocar isso nos dias de hoje. Por que Elias? Bom, talvez a gente não conheça muito, ou talvez a gente conheça, a vida de Elias. Elias foi um profeta que viveu aproximadamente 800 anos antes de Jesus. E ele, dentre as profecias que ele fez, a que mais o deixou conhecido e registrado é essa daí. Porque na época do rei Acabe, lá em Israel, ele desposou Jezabel. E Jezabel, ela vinha de uma outra família, de uma outra cultura, de um outro país. E eles cultuavam vários deuses, são as religiões politeístas que nós falamos. E Elias, ele defendia a crença do Deus único, que é a crença que nós temos pela doutrina espírita. Então, quando o rei desposou Jezabel, junto com ela veio todo essas adorações, essas crenças. E o rei Acabe, ele começou a se render para isso. Então, ele permitiu que lá em Israel fosse construído um monumento em homenagem a esses deuses. E um desses deuses que eles cultuavam era o deus Baal, o deus da fertilidade. E Elias condenava isso, o deus da fertilidade e a crença em vários deuses. Então ele vai até o rei e ele profetiza que o Deus verdadeiro é o Deus único, é o Deus que nós acreditamos que os judeus, né, que seguem o judaísmo, acreditavam também, que eles nos trouxeram esse conhecimento, essa herança. Então ele vai até o rei e tenta acabar com tudo aquilo que está acontecendo. E ele profetiza que para provar que o Deus único é o Deus verdadeiro, eles passarão por um período longo, sem chuva, sem água, sem nenhuma gota de orvalho, até que o próprio Elias diga que se pode chover, provando a força do Deus. Claro que após ele ter falado isso, eles sentiram isso como uma grande provocação. Elias teve que fugir para preservar a sua vida, porque o rei acreditava que Deus Baal, sendo Deus da fertilidade, jamais deixaria eles nessa situação. O que aconteceu foi que uma grande seca se instalou na região. E Elias, então, ele foge e se esconde no deserto. E está lá em Reis. Lá consta que ele se escondeu no deserto e onde ele se escondeu tinha uma pequena corrente que trazia água para ele. E era daquela água que ele sobreviveu, também com comida, carne e pães que os corvos levavam para ele. E ele ficou mais ou menos 1 ano se alimentando dessa forma, vivendo no deserto. Depois ele é orientado por algum guia, né, representando Deus, que ele deveria procurar uma determinada senhora para viver na casa dela e ficar lá mais um tempo. E ele vai pelo deserto, ele encontra essa senhora, ela é uma viúva, ela tem um único filho e ele pede pão para ela, ele pede comida. Mas ela diz que devido à grande seca que havia se instaurado, a farinha e o óleo que ela ainda tinha
Só dava para ela fazer o último pão, que ela dividiria com o seu filho. E depois disso, com certeza os dois esperariam padecer até a morte. Então Elias profetiza novamente, dizendo para ela que se ela dar aquele pão para ele, da sua panela não vai faltar farinha e nem o óleo da ânfora. E ela dá o pão e Elias passa a viver ali por mais ou menos um ano, quando não acaba, por mais que ela use aquela farinha, aquele óleo para fazer o pão, aquele não acaba, não se esgota. Só que essa mulher, tendo seu único filho, ele tem uma doença e chega aparentemente a falecer, desencarnar. Então ela diz que isso é devido a Elias, que Elias trouxe uma praga para ela, e Elias, pela terceira profecia nesse período realizada, ele pede para Deus interceder por ele, provando que ele realmente é um homem de Deus, está ali servindo a Deus, para que Deus cure esse filho dela. E Deus cura esse filho dela, ele torna, né? Ele abre os olhos, ele levanta, e então ela acredita realmente nele. Mas, passado os 3 anos de seca, Elias tem que voltar. Tem que voltar para provar que ele é um servo de Deus. Então ele retorna, conversa com o rei e propõe então que eles realizem como se fosse uma oferenda. E nessa oferenda, nesse altar que eles vão construir, eles vão provar qual Deus é o Deus verdadeiro. Então ele faz essa proposta, que eles se dirijam até o Monte Carmelo, que fica lá em Israel. E nesse período, nesse tempo, lá em Israel já existem mais de 400 profetas do politeísmo, desses outros deuses. Então eles se reúnem lá no Monte Carmelo. E a proposta é o seguinte: seriam 2 novilhos para fazer a oferenda. Um novilho para Elias e outro novilho para os profetas do Deus Baal. E eles seriam sacrificados, esses novilhos, eles subiriam até o monte, fariam o seu altar com o novilho ali, com os pedaços do novilho, e teria que atear fogo. Mas esse fogo ele não poderia ser provocado por eles, ele teria que descer no céu para queimar ali aquela oferenda, né? Tudo isso porque na defesa, né, segundo a música, na defesa da Torá. Mas o que é a Torá? A Torá é a base do judaísmo. A Torá nada mais é do que um livro que contém 5 livros lá dentro, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles também compõem o Velho Testamento, eles fazem parte da Bíblia. E esses livros, eles trazem, ela é considerada um guia para os judeus. Tem 613 mandamentos que ensinam como deve ou não agir. Então ela é composta por esse Pentateuco, que algumas pessoas atribuem que esses 5 primeiros livros foram escritos pelo próprio Moisés. Então ele estava defendendo a sua crença, a sua verdade, por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele vivia. Então eles aceitam, porque para eles parece ser muito fácil, né, esse desafio. Então Elias permite que os profetas do politeísmo iniciem o seu culto. E eles começam a rezar e a cantar em volta daquele monte de pedra ali feita a oferenda. E Elias começa a debochar deles. Elias é bem ousado. Ele começa a debochar e ele diz assim: fale mais alto, eu acho que o Deus de vocês está no banheiro, ele não está ouvindo. Tudo isso está escrito lá em Reis, no Velho Testamento. E eles gritam mais alto, eles falam mais alto, eles cantam mais alto, até que chegado no meio do dia eles já estão cansados e desistem. Então Elias diz assim: agora é a minha vez. E ele foi lá, organizou as suas pedras, colocou as suas toras e ali as partes do seu novilho. E abusando ainda um pouco mais, ele pede para que joguem água ali em cima. Os soldados, os outros profetas, eles ficam meio assim, porque a água já é um recurso bem escasso para eles, 3 anos de seca. Mas eles vão lá e jogam. Elias pede para que eles joguem água 3 vezes, até que aquela lenha fique encharcada, até que se escorra a água e forme ali uma pequena poça ao redor. Então Elias pede para que
o fogo desça do céu, provando que ele sim é um servo de Deus. E o fogo veio. E o fogo vem e acende o fogo, e após isso, Elias decapita aqueles 450 profetas. Essa é a vida de Elias. Nós estamos aqui hoje conversando sobre a vida de João Batista. 800 anos antes de Jesus, a gente precisa entender um pouquinho da história de Elias. Por quê? Porque nós estamos estudando nada mais do que a reencarnação. 800 anos depois, nasce João Batista. Ei-lo, João Batista, na aurora do Evangelho. Está registrado lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 25. João Batista nasce na aurora do Evangelho, um pouquinho antes do Evangelho chegar. Então, nos tempos de Herodes, já é um outro rei, que era o rei da Judéia, havia um sacerdote de nome Zacarias e a sua mulher, Isabel. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos estavam de idade avançada. Zacarias, ele era sacerdote, então ele estava lá no templo, fazendo as funções de sacerdote. Ele entrou no santuário e foi lá para oferecer o perfume. Apareceu-lhe então um anjo. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. E desde o ventre de sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias duvidou, e por ter duvidado, ficou mudo, emudeceu. Dado o tempo dos 9 meses, o menino nasceu. E no dia da circuncisão, que é uma prática judaica, no 8º dia de nascido, eles levam a criança para fazer esse procedimento e nesse dia é dado o nome. Nesse dia é batizado, assim dizendo, seguindo essa tradição. Então, as pessoas que estavam lá nesse ritual, eles queriam chamar de Zacarias, como o nome do pai. Ainda hoje, nós damos nomes para os nossos filhos com o nome dos pais muitas vezes, ou o nome dos avós, naquela época também. Então as pessoas queriam chamar ele de Zacarias. O pai estava mudo. Mas a mãe disse não. Ele se chamará João. Replicaram. As pessoas disseram, mas não há ninguém em sua casa que se chame por esse nome. Então perguntaram a Zacarias como deveria ser o nome do menino, qual ele escreve numa tabuinha. Se chamará João. Nesse momento, Zacarias recupera a sua voz, ele volta a falar. João cresceu, fortificou-se, viveu nos desertos, até o dia que se apresentou diante de Israel. Ele percorria toda a região do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Um pequeno resumo daquele que até hoje é cultuado como São João. E na música o verso segue: clama todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. João batizava na água. Ele convidava as pessoas a reconhecerem seus erros e se arrependerem de seus pecados, para preparar o povo ao Messias. Ele sabia da sua missão. Tanto que João Batista, ele tinha vários seguidores quando Jesus se apresentou. E então ele orienta os seus seguidores para que eles sigam o verdadeiro Messias. E João continua com a sua tarefa aqui na Terra. Esta é uma imagem que ilustra o momento que Jesus, com aproximadamente 30 anos, chega junto às margens do Rio Jordão, onde João estava lá, convidando as pessoas a entrarem, a mergulharem, a sair dali com uma nova vida proposta, dedicada a não errar, a seguir os mandamentos de Deus. E Jesus aparece. E João diz
que não deveria ser ele a batizar Jesus, mas sim Jesus a batizar ele, porque ele reconhece a grandeza espiritual do Mestre. E o Mestre diz: faça o que tem que ser feito. E nessa hora, segundo os registros evangélicos, quando João vai realizar o batismo de Jesus, no céu, o céu se abre e ouve-se uma voz: eis meu filho amado. É nesse momento que Jesus começa a ter os seus seguidores e a proclamar as parábolas, as passagens e as curas que nós conhecemos. A música continua dizendo: rejubila desde o ventre de Isabel. Aqui eu trago uma curiosidade bem interessante. Isabel, mãe de João, era prima de Maria. Elas eram primas, elas se davam bem. Então o anjo que aparece a Zacarias, segundo os registros, é o mesmo anjo que aparece depois a Maria. Devem trazer esse recado. E Maria, quando ela recebe essa notícia, né, que ela geraria o Messias, ela vai visitar a prima Isabel porque ela quer contar a novidade. E quando ela vai até a residência de Zacarias, quando ela põe o pé na porta, que ela cumprimenta Isabel, Isabel diz a frase que é dita até hoje. É Isabel quem falou. Porque o seu ventre, quando Maria pisa na porta e cumprimenta, no seu ventre o menino pulava. Isabel sente. E ali ela diz: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ali Isabel reconhece que a prima está grávida e é de alguém que é importante, porque ela sente em seu ventre a criança ali pular de alegria. Aqui também uma imagem que ilustra esse momento que Maria vai visitar Isabel. Curiosidades: Isabel está grávida de aproximadamente 6 meses e Maria de aproximadamente 3 meses. Então João e Jesus, eles eram primos. Hoje é comemorado São João dia 24 de junho e o Natal dia 25 de dezembro, uma diferença de 6 meses. Claro que essas datas, elas não são certas, né? Elas são colocadas, o nosso calendário ele passou por muitas evoluções, mas são algumas curiosidades que de repente convém a gente estar lembrando, né? Algum significado que a história quer nos apresentar. E na música a gente percebe essa frase: já não chora os seus filhos a Raquel. Aqui ele traz tanto do Velho Testamento, lá em Jeremias, quanto no Novo Testamento, o registro de Mateus. Lá em Jeremias, ele registrou assim: eis o que diz o Senhor, ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, já não existem. Esse é o anúncio de uma nova aliança que traz esperança da união de todas as tribos de Israel. No trecho que se refere que Raquel chora seus filhos, é porque ela era mãe de Benjamim, avó de Efraim e Manassés. Ela chora os homens dessas 3 tribos que foram levadas para o exílio. E ele usa essa frase aqui. Mateus também usa essa frase, o evangelista Mateus. Mas quando Mateus usa essa frase aqui, nesse capítulo, naquele versículo, ele está se referindo a Herodes, o rei, que quando soube que nasceria o rei dos reis, por orgulho, ficou com medo de perder seu título. E quando ele soube que o rei dos reis já teria nascido e teria no máximo 2 anos de idade, ele manda matar, eliminar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e muito lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque não mais existem. Pensemos no sofrimento dessas mães, no escândalo causado a essa época à humanidade, e lembremos-nos da frase de Jesus: é necessário que haja escândalos, mas ai de quem os promove.
Hoje, no atual momento que nós vivemos na sociedade, nós já alcançamos a conquista de muitos direitos. Muitos países conseguiram esses direitos por uma organização das Nações Unidas. Mas nós estamos aqui. Um dos direitos da nossa Constituição é o direito à vida. Mas eu falo pelo Brasil. Nem todas as nações estão iguais às nossas, iguais a essa. Hoje nós temos os direitos, devemos reconhecê-los. Há ainda a melhorar? Muito a melhorar. Mas já evoluímos bastante. Porque esse tipo de situação já está evitada pela nossa legislação. Mas isso aconteceu. E pode ser que continue acontecendo em algum outro lugar. Mas a música diz, já não chora os seus filhos, a Raquel. Por quê? Porque Jesus superou, ele passou desse momento. Ele já estava encarnado, mas o rei não conseguiu identificá-lo para impedir que ele se apresentasse. Luz que arde nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão. Porque Lucas, lá no capítulo 3, nos versículos 3 e 4, ele apresenta que toda a circunvizinhança do Rio Jordão ia até João. Enquanto ele anunciava o mergulho do arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, aparai as suas arestas. E essa frase até hoje, ela é conhecida, ela é dita. Até hoje nós somos convidados a nos arrepender, a reconhecer os nossos erros. Vai em pele de camelo, gafanhoto e mel. João Batista, ele usava veste de camelo, ele andava pelo deserto, ele usava um cinto de couro em torno dos quadris e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mostrando para nós um apelo para a gente reduzir um pouco as nossas vaidades, nos mostrando que é possível a gente viver com menos, apreciar, aproveitar mais a vida, porque muitas vezes as nossas correrias são em prol apenas de satisfazer as nossas vaidades. E a finalidade, o fim que levou João: vós que calaram na bandeja, ainda estronda no Jordão. Bom, como foi o fim de João Batista? As pregações de João, aquilo que ele falava, agradavam o povo, mas elas eram criticadas pelos sacerdotes e os familiares de Herodes, porque ele criticava a corrupção que existia no templo, já naquela época, a corrupção cometida pelos sacerdotes do templo, a corrupção cometida pelo rei Herodes. Ele criticava isso. E ele estabeleceu então na água uma forma de renascimento espiritual. Ele não dá importância ao templo, ele não dá importância aos ritos, ele dá importância às atitudes, às ações, no você querer se melhorar, no você se propor a se tornar alguém melhor. E isso o povo não gostava, porque pisava no calo. A gente também não gosta quando alguém fala uma verdade que às vezes o nosso orgulho não está pronto para ouvir. Dói. E João acabava mexendo com essas pessoas. Só que o rei, ele tinha um certo apreço por João. E a esposa de Herodes, que na verdade é a cunhada dele, né, porque ele desposa da sua cunhada, ela tenta pedir ao rei que ele elimine, que ele mate João. E está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 17 ao 29, que diz assim: o próprio Herodes mandara prender João e o amarrou na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, que casou-se com ela. Então Herodes
casou com a mulher do seu irmão, com a sua cunhada. E João criticava essas coisas. Ele era contra, ele defendia a verdade, ele era honesto, ele condenava a corrupção, doesse a quem doesse. E ela se incomodava com isso. Então, pelo menos ela conseguiu que o rei mandasse prender ele. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias guardava ódio por ele, queria matá-lo e não podia. Herodes temia João, sabendo ser ele um homem justo e santo, e o protegia. Quando o ouvia, ficava em dúvida sobre muitas coisas e o ouvia com agrado. Ao chegar um dia oportuno, quando Herodes, porque era seu aniversário, fez um banquete aos seus homens proeminentes, aos quiriarcas e aos primeiros da Galileia. Quando entrou a filha de Herodias, dançando, ela agradou a Herodes e aos comensais. O rei disse à mocinha: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Depois de sair, ela disse à sua mãe: que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Dirigindo-se imediatamente com pressa para o rei, pediu, dizendo: quero que, sem demora, me dê sobre um prato a cabeça de João Batista. Entristecendo-se muito, o rei não quis anular a própria promessa, por causa dos juramentos e dos convites. E imediatamente o rei, enviando um guarda executor, ordenou trazer a cabeça de João. Saindo o guarda, decapitou-o na prisão. E trouxe a cabeça dele sobre um prato, deu à mocinha e a mocinha deu-lhe a sua mãe. Então, este foi o fim da vida, da encarnação de João Batista. Bom, a música prossegue dizendo: sob a pena de talião, olho por olho, dente por dente. 800 anos atrás, na vida de Elias, o que ele fez com os profetas? Decapitou. A reparação, que é uma bênção divina, a pedagogia da reencarnação. Bênção divina, por quê? Pela doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos apresenta, lá no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que outra prova maior de reencarnação na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, do que a história de João Batista? Eu só apresentei fatos bíblicos, estão lá. Aí vem Allan Kardec nos reforçar, nos apresentar essa justiça da reencarnação. Mas Deus também é tão bom, e essa bondade e misericórdia divina também são apresentados por Allan Kardec, que ele ameniza as nossas faltas. Porque se a gente errou bastante, se a gente falhou bastante, a gente pode reparar fazendo bem. Não necessariamente tem que ser igual a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mas às vezes é a nossa consciência que pede para que a gente resgate aquela falta da mesma forma que a gente cometeu. E Allan Kardec também nos apresenta, nas leis, no capítulo das leis morais da vida, que o arrependimento ele é dividido em 3 etapas. Porque tem erros que a gente comete e a gente nem se dá conta. Então, a primeira etapa é a gente reconhecer o que a gente errou, onde a gente errou. Ah, errei, peço desculpas. Será? E acabou por aí? Primeiro passo é reconhecer. Segundo passo é se preparar. Se preparar diante daquele erro. Poxa, errei aqui, percebi que errei. Não posso errar novamente. Não quero continuar errando. A consciência pesada, ela dói. Ninguém gosta de conviver com uma consciência pesada. Então, a gente precisa de preparação para, então, a terceira etapa, que é a reparação. Eu preciso reparar o erro que eu cometi. Mas, primeiro, eu preciso reconhecer onde eu errei. Segundo, me preparar.
e só por fim eu reparar, seja para a sociedade, seja uma dívida que eu tenha com a sociedade, que de repente eu me programo trabalhando na educação para reparar isso, seja uma dívida pessoal com alguém, para alguma família em si, mas a gente precisa desse preparo. Sem reconhecer o erro, não haverá preparo, não haverá reparo. Assim Allan Kardec nos explica. E lá em Mateus está uma frase que Jesus falou, essa pedagogia da reencarnação. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. E a música termina dizendo: endireitai as veredas do amor, reconduzindo o rebanho ao pastor. Endireitai os nossos caminhos ao caminho do amor. E ele estava reconduzindo nós. Nós somos o rebanho. Quem é o pastor? Jesus. João Batista é considerado precursor de Jesus, porque foi necessário ele se apresentar e preparar aquele povo, aquela população, aquela sociedade, para então receber o Messias. Água e fogo. Numa encarnação ficou conhecido como fogo, ateou o fogo dos céus. Na outra encarnação, o batismo por meio das águas. Curioso ainda que hoje, nos dias de festa de São João, que as pessoas acendem uma grande fogueira. E essa fogueira, segundo alguns historiadores, quando Maria vai lá visitar Isabel e descobre que Isabel está grávida, que Isabel diz: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Isabel anuncia que ela também está grávida, mas eles não moram perto, não existe WhatsApp, não existem redes sociais para comunicar que aquela criança nasceu, nem rádio, elas moram longe. Então Isabel diz a Maria que quando o filho nascesse, ela construiria uma fogueira bem alta e acenderia um fogo. E Maria percebe lá naquela distância, o típico sinal de fumaça, né? Lá a fogueira, né, aquela fumaça, e de repente ela vê aquele clarão. Então ela entende, ali foi anunciado que teria nascido João, filho de Isabel. E até hoje, por curiosidade, as pessoas acendem uma fogueira no dia de São João. Água e fogo na evolução, na geração da regeneração. O que podemos aprender então com Elias e João Batista? Que influência eles podem ter em nossas vidas? Novamente, não quero endeusar ninguém, mas são exemplos que a gente pode pegar para as nossas vidas. Primeiro, os dois defenderam seus princípios com afinco. Será que nós defendemos o nosso conhecimento, a doutrina espírita, Jesus, com tanto afinco como eles defenderam aquilo que eles acreditavam? Será que nós nos mantemos firmes na nossa fé como eles se mantiveram? Ambos viveram no deserto, acreditando que Deus os sustentaria. Ambos demonstraram essa fé. Também podemos aprender que é preciso nos preparar para receber a influência de Jesus. Muitas vezes a gente quer que Cristo venha até nós aliviar o nosso fardo, mas a nossa parte, eu estou me preparando, eu estou buscando me arrepender, eu estou buscando ser uma nova pessoa, essa libertação espiritual, esse momento. O arrependimento, então, nessas três partes, que é compreender onde errou, se preparar e então reparar. Também os dois nos convidam para reduzir as nossas vaidades. Quando eles vivem no deserto, quando eles vivem apenas com roupa de pele de camelo, quando eles vivem comendo o necessário apenas. Também é uma grande prova da reencarnação, da justiça divina. E não nos esqueçamos, não é olho por olho, dente por dente. Porque Deus, nosso Pai, tem muita misericórdia, muito amor por nós.
E claro, por fim, devemos alinhar a nossa vida na verdade. Que verdade é essa com V maiúsculo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para finalizar, então, eu convido vocês novamente para apreciarem essa música. E agora, quando vocês ouvirem, com certeza vocês vão ouvir ela um pouquinho diferente do que ouviram no início. Agradeço a oportunidade desde já.
gente sempre ouviu falar muito, né, sobre esses fatos que a Juliana mencionou, né, na sua palestra de hoje, mas sempre de uma maneira muito vaga. E hoje você trouxe esses esclarecimentos tão importantes, né, sobre tudo isso, que certamente a gente vai refletir e até procurar saber ainda mais, né, sobre isso tudo que é tão importante, né, da época de Jesus, da época de João Batista, tudo isso, né, que são fatos assim muito importantes, né, que a gente sentir, né, nos dias de hoje também a nossa responsabilidade, a nossa mudança, né, na nossa vida, procurando sempre viver com menos vaidade, menos orgulho, menos egoísmo, buscando a nossa transformação interior, nossa reforma íntima e demonstrando com humildade tudo que nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, que é tão importante para a nossa vida, para os dias em que nós atravessamos, né, trazendo nós sempre mais esperança, mais fé, coragem para seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Nosso muito obrigado, Juliana. Volte sempre que for possível. Que Jesus te abençoe. Então, convido a todos agora para que possamos nos preparar para o passe. Que possamos, nesse momento, sentir todas essas vibrações, esses fluidos benéficos, nos envolvendo por inteiro, que as lições desta noite tenham sido muito proveitosas e continuem sendo para as nossas reflexões, e que nesse momento toda essa energia, todos esses fluidos que nos envolvem aqui nesta casa, possa também chegar até os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, possam chegar até os hospitais onde as pessoas se encontram internadas, possam chegar no lar dessas pessoas que perderam seus entes queridos, para que tenham força, fé, coragem, esperança e resignação. Mentalizando também os irmãos que retornaram ao plano espiritual, para que possam ser acolhidos nos braços de Jesus, da Virgem Maria, e assim seus espíritos possam ter serenidade e muita paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair na tentação do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Que a luz de Jesus nos envolva todos e que todos possam ser beneficiados agora pelo passe, tanto o passe individual como o coletivo, pois mesmo cada um em seus lugares aqui está recebendo essa dádiva divina, que é as bênçãos